por aqui. Vai iniciar. Pronto, gravando então. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, né? Estamos aqui na primeira reunião do Comitê Técnico da Microrregião de Água e Esgoto da Região Metropolitana do Recife e Pajeú, certo? Então, vou fazer uma breve introdução, né? Eu não sei se todos me conhecem, sou Simone Rosa da Silva e atualmente sou secretária-geral da Microrregião da RMR Pajeú. Então, eu já estive nas reuniões anteriores, né? Tivemos uma reunião de instalação conjunta, né? Uma assembleia conjunta de instalação das duas microrregiões, que aconteceu no dia 15 de setembro, inclusive com a participação do governador. Depois nós tivemos uma segunda reunião, que foi no dia 28 de setembro, essa reunião foi presencial lá em Gravatá, e nesta reunião do dia 28 de setembro, então, houve, né, a eleição dos membros deste comitê técnico, né, que são, então, membros representantes, né, 8 membros representantes dos municípios e 3 membros representantes aí do governo do estado. Tá? Bom, então, vou fazer um breve preâmbulo aqui, né, para vocês, de por que, né, estamos todos aqui reunidos, então, em função do novo marco legal do saneamento, que é a Lei Federal 14.026, que foi de 2020, de julho de 2020, e que introduziu, né, alterações, né, significativas aí na forma de como gerir o saneamento, né, para os serviços de água e esgoto aí para os municípios. Tá? Então, dizer para vocês que esse é um tema, podemos dizer, novo, né, não só para nós aqui em Pernambuco, mas para todos os estados do Brasil que estão aí, então, se aparelhando para poder conduzir o assunto aí nessa nova realidade diante das novas normas vigentes. Tá? Bom, o estado de Pernambuco, então, seguindo aí o previsto na lei federal, criou sua própria lei estadual, que foi a Lei Complementar 455, que foi de julho deste ano, de 2021. Tá? Então, na lei complementar tem a previsão, né, da criação dos colegiados das microrregiões, temos 2 em Pernambuco, a microrregião do Sertão e essa aqui da região metropolitana de Pajeú, e temos também o decreto, tá, que regulamenta, né, tem um regimento provisório do colegiado, tá? Então, no caso aqui da região metropolitana, no Recife Pajeú, é o decreto 51.247, de 24 de agosto de 2021. Tá? Todo esse arcabouço legal ele está disponível, né, no site da CEINFRA, está disponível também na internet, né? E quem quiser, eu pedi aqui ao Luiz Gustavo, que é da nossa equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, que colocasse também essa legislação disponível para vocês aí no grupo, né, que vocês têm se comunicado, certo? Então, depois desse preâmbulo inicial, né, estou vendo aqui colegas conhecidos, professora Márcia Coforado, prazer revê-la, né, satisfação você participando aqui deste comitê técnico. Simone. Vou fazer só uma breve listagem aqui dos membros, só para a gente ter a garantia de que temos o quórum, né? Então, nós temos presentes aqui os representantes do governo do estado, nós temos Luiz Gustavo Nunes, da Secretaria de Infraestrutura. Aí eu peço que ele se apresente aqui, só para vocês saberem quem é. Boa tarde, pessoal. O Cleiton Araújo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Temos aqui a professora Márcia Alcoforado, representante também do governo do estado, ela é professora da UFPE. Seu microfone está fechado, Márcia. Boa tarde, pessoal. Prazer revê-la, Simone. Temos representante dos municípios agora. Nós temos representante de Surubim, Paulo Madeira de Lima. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Presente. Ok. Representante do município de Águas Belas, Matheus Vasconcelos. Representante do município do Recife, região metropolitana do Recife, Érica Soares. Ainda não chegou, apesar de ter confirmado a participação. Representante do Cabo de Santo Agostinho, também, região metropolitana do Recife, Geraldo Miranda Cavalcante. Boa tarde, pessoal. Okay. Representante de Afogados da Engazeira, Elias da Silva.
Fiquei com a impressão que tinha um registro aqui no chat do Elias da Silva. Representante de Sirinhaém, Marco Antônio Nascimento Silva. Boa tarde, pessoal. Estou aqui presente. Representante de Vitória, Péricles Austrégésimo Filho. Boa tarde a todos. Presente, Péricles. Ok. E representante do município de Caruaru, Humberto Correia Lima Júnior. Boa tarde, pessoal. Presente também. Ok, então confirmado, temos quórum. Então podemos dar início aqui aos nossos trabalhos do Comitê Técnico, né? Então, esse Comitê Técnico tem definido aí na legislação sua composição, suas atribuições, e aí para ficar mais claro, nós fizemos uma breve apresentação bem curtinha aqui, de poucos slides. Eu vou pedir aqui ao Luiz Gustavo Nunes, que é representante aqui da Secretaria de Infraestrutura, que ele, então, faça essa apresentação para a gente poder, então, dar início aí aos nossos 2 pontos de pauta previstos, vencer aí, então, nossa pauta. Com a palavra, Gustavo. Boa tarde novamente, pessoal. Uma apresentação bem breve. Nós compomos aqui uma das entidades da microrregião de água e esgoto. Vamos falar um pouco sobre elas agora. Existem 4 entidades na microrregião de água e esgoto da região metropolitana e Pajeú, onde temos o colegiado microrregional, que é a instância máxima com funções deliberativas e informativas de funcionamento permanente, onde nesse grupo é composto pelos prefeitos e pelo governador. Temos nós, né, que é o Comitê Técnico, que é um órgão superior consultivo de natureza permanente, que deve opinar sobre as matérias submetidas ao colégio microrregional, que vai deliberar. Tem também o Conselho Participativo, que é o órgão de controle social de natureza permanente, sendo-lhe assegurada a independência. Atualmente, o Conselho Participativo ainda não foi instituído. Temos também a Secretária-Geral, que é a representante legal da autarquia microrregional, a quem cabe ainda dar a execução às deliberações do colegiado microrregional. E a secretária-geral, o secretário-geral, será eleito pelo colegiado dentre os integrantes do Comitê Técnico e poderá ser destituído. Então, vamos lá, a composição do Comitê Técnico. Como Simone falou, existem 3 membros indicados pelo Estado e existem 8 membros indicados pelos prefeitos. Então, a partir de agora, todos nós somos membros do CT, quem é membro do CT na reunião, né? E iremos representar o Comitê Técnico da microrregião como um todo. Por mais que cada um represente um município, a ideia do Comitê Técnico é julgar a matéria relativa a toda a região. Ou seja, por mais que seja um representante do município, ele vai representar toda essa região, o interesse de toda a região. Como falei anteriormente, o secretário-geral é escolhido entre os membros do Comitê Técnico. Então, numa próxima oportunidade, um dos membros do Comitê Técnico, na próxima reunião do colegiado, será instituído como secretário-geral pelo colegiado microrregional, que é composto pelos prefeitos. Quais são as atribuições do Comitê Técnico? Tem basicamente 2. Primeiro é apreciar previamente as matérias que integrarão a pauta do colegiado, providenciando estudos técnicos que a fundamentem. Para isso, ele pode criar também câmaras técnicas específicas para discutir alguns pontos. O outro item é assegurar, nos assuntos relevantes, a prévia manifestação do Conselho Participativo. Vocês têm, antes de começar a entrar nos itens de pauta, alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi apresentado até o momento? Caso não, eu devolvo a palavra para Simone e... Opa, acho que Elias quer falar, né? Por favor, Elias, pode se manifestar. Boa tarde. Na verdade, é só uma dúvida em relação aos comitês técnicos. Como em algumas regiões é composto de muitas cidades, inclusive algumas que não participaram efetivamente do momento lá da escolha, eu queria saber se a partir dessa posse vai ter algum ofício de formalização de comunicação a todos os municípios que compreendem a microrregião, falando desse papel de participação, de representatividade do comitê técnico. Eu acho que é importante, até para se fazer saber quem é que representa, quem está ligado diretamente a essa discussão no contexto da microrregião. Essa dúvida. Elias,
Na reunião, na verdade, na assembleia que houve no dia 28 de setembro, que aconteceu em Gravatá, no município de Gravatá, na sede do município de Gravatá, houve, então, essa assembleia com os membros, todos os membros foram convocados na microrregião, região metropolitana do Recife e Pajeú, então todos os municípios fazem parte do colegiado, né, foram convidados, evidentemente nem todos fizeram presentes, e houve, então, a eleição dos membros. Então, esses 8 membros que representam os municípios, evidentemente, a gente tem 160, me ajude alguém aqui, 160, Gustavo, 162, né, 161 municípios que fazem parte aqui do colegiado da RMR e Pajeú, certo? Então, a gente não tem, digamos assim, assento para todos os municípios no comitê. Então, o comitê só são 8 representantes. Então, nesta reunião, nessa assembleia que houve do colegiado no dia 28 de setembro, lá em Gravatá, então os municípios se reuniram por grupos, na verdade, né, por micro-regiões, né, então teve os municípios da região metropolitana do Recife, então os 14 municípios da região metropolitana do Recife, né, elegeram lá seus representantes, e isso proporcionalmente, né, a quantidade de votos de cada município, que é proporcional à população dos municípios. Então, essa composição destes 8 municípios que estão aqui presentes, né, para serem empossados hoje aqui como membros do Comitê Técnico, ela foi discutida, né, e definida, aprovada na Assembleia realizada em setembro, né, no dia 28 de setembro, lá em Gravatá. Ô, Simone, eu não sei se é porque eu não fiz entender. Na verdade, essa contextualização da metodologia, eu entendo até porque eu participei e fomos eleitos por uma das regiões. Eu estou querendo dizer o seguinte, que são, como você bem frisou aí, são 162 municípios. O que eu queria saber é se vocês vão comunicar, até por um ofício, até por um e-mail, a todos esses 162 municípios que existe uma representação para deles no Comitê Técnico, ou seja, no caso, eu que represento o Comitê Técnico Pajeú, se vai ser oficiado a esses municípios, que a figura Arias Silva representa esse município no Comitê Técnico. É isso que eu queria saber. Entendi. Eu vou até passar a palavra para o Vladimir Ribeiro, ele faz parte da equipe da Fundace, que é a empresa que está dando suporte técnico aqui, a confecção, elaboração dessa legislação e todo o processo, né? Então, eu vou passar para o Vladimir, que ele tem, né, uma experiência maior e vai ser mais claro, então, e eu acho que realmente eu tinha entendido equivocado a sua pergunta. Vladimir, por favor. Seu microfone está fechado, Vladimir. A questão que o Elias colocou é uma questão simples. Houve numa determinada assembleia do colegiado microrregional, o governador ou a secretária de infraestrutura, que substitui o governador, comunicou a indicação dos 3 nomes do Estado e, na mesma assembleia, foram eleitos 8 nomes dos municípios. Então, por isso que tem os 11. Essa reunião que aconteceu, foi no dia 28 de setembro, faz já um tempo, hein, doutora Simone? Puxa. Exatamente, no dia 28 de setembro. Mas que coisa, como o tempo passa rápido. Bom, mas é o seguinte, essa reunião vai ter uma ata. Essa ata vai constar as deliberações que aconteceram lá. Só que essa ata é feita numa reunião e é aprovada no início da próxima reunião. Apesar que produz efeito imediatamente, mas o fato é que a secretária-geral da microrregião, que é a doutora Simone, é a responsável por fazer as atas. Então, ela vai fazer a ata da última reunião e vai comunicar a todos os prefeitos da decisão da reunião anterior, até para que eles possam aprovar a ata no início da próxima reunião. Aí, na sequência, o extrato da ata vai ser publicado na imprensa oficial. Então, e com isso, Elias, os prefeitos vão ser comunicados pelo ofício que vai convocar a próxima reunião, porque quando eles receberem o ofício, vai ter a ata da reunião anterior, que é uma coisa muito sintética, porque o principal tema da última reunião foi justamente a eleição do Comitê Técnico. E na própria reunião do Comitê Técnico, na próxima, vai ser, olha, a ata diz isso, que foi a reunião que foram esses membros, e na frente vai ser publicado. Essa é a forma que se formaliza a indicação, porque o órgão aqui, a microrregião, não é órgão do governo do Estado. A microrregião não integra a administração pública do governo do Estado, é um órgão interfederativo. Inclusive, a maioria, o poder decisório da maioria, como vocês estão vendo aqui, são 8 membros de municípios, 3 do Estado, né? É um órgão que tem um protagonismo dos municípios, né? A ideia é ser uma entidade, a ideia não, a lei complementar estadual prevê uma entidade interfederativa, não é uma entidade estadual. É isso, né?
Obrigada, Vladimir, você foi bastante claro. Eu acho que atendeu aí ao que havia sido perguntado por Elias. Está claro, Elias? Assim, assim. Ok. Então, mas é importante que vocês perguntem, esse é o momento, né? Esclareçam as dúvidas, né? Nós estamos aqui para isso, é um processo novo, é um processo novo para todos nós, né? Então, eu acho que é o aprendendo fazendo, né? Que está se processando, né? Aqui neste momento, né? Um desafio para todos nós. Nosso primeiro ponto de pauta, então, é a posse dos membros do comitê técnico, né? Então, a gente, nessa nova forma, né? De conduzir aí as tratativas e as reuniões. A gente está numa reunião virtual, então se nós tivéssemos uma reunião presencial, eu chamaria cada um de vocês, assinaria o termo de posse, eu já entregaria a cópia do termo de posse, mas aí nós estamos, então, alternativamente, enviando, assim que terminar essa reunião, a gente envia pelo e-mail para cada um de vocês o documento que é o termo de posse, e aí a gente pede que vocês assinem, escaneiem ou coloquem a assinatura digital, né, quem tiver token, alguma forma digital de assinar, e aí enviem o PDF assinado respondendo a este e-mail. Quem preferir também pode enviar o PDF assinado no grupo que vocês têm de WhatsApp, tá? Que a gente precisa só do termo de posse assinado, e aí estarão empossados, então, devidamente os membros deste comitê. Cleiton, pode falar, por favor. Obrigado, doutora Simone. Boa tarde a todo mundo, novamente. Eu queria somente fazer um apontamento sobre isso que Elias falou, complementando o que o doutor Vladimir acabou de colocar, que é o seguinte, após os membros que aqui estão serem eleitos, eles não representam uma região, uma micro-região, uma área, um município, especificamente. Agora, todos são membros do Comitê Técnico da Microrregião de Água e Esgoto da RMR Pajeú. Eu sei que lá na hora da eleição, Elias estava presente, e, assim, a composição que o doutor Patriota fez era para que pudesse se dividir de maneira equânime as cadeiras, né? Então, fez-se um cálculo entre representatividade populacional dos municípios, regiões e algumas outras características para poder tentar deixar da maneira mais equilibrada possível, e foi feito. Mas agora, nós somos membros do Comitê Técnico da Microrregião. E, assim, até mais uma colocaçãozinha, quando a gente entrou agora, alguns membros disseram da prefeitura de não sei de onde, da prefeitura de não sei de onde. A gente agora é membro do Comitê Técnico, tá? E, paralelamente a isso, por exemplo, estão hoje aqui nessa nossa reunião, doutor Amaro, que é da Compesa, que é quem está apresentando o termo de atualização, doutor Vladimir, doutor Antônio, a doutora Laís e o doutor Bruno. Tudinho doutor, viu? De verdade. Como consultores para a elaboração disso daí, desse termo de atualização. Então, é somente esse apontamento. Obrigado. Obrigada, Cleiton, pelos esclarecimentos. Então, eu acho que em relação ao nosso primeiro ponto, que é a posse, né? Eu acho que está tudo bem claro, né? Então, a gente envia o termo de posse, vocês assinam, devolvem para a gente por e-mail. Então, posso dar como vencida aí essa questão do termo de posse. Por favor, Vladimir, pode falar? Não, é coisa muito simples. Lembre-se, né? Os prefeitos indicaram os nomes. Os prefeitos e o governador elegeram. Mas quem disse que o eleito quer tomar posse do cargo? Por isso que tem que ter o termo de posse, certo? Porque até agora, né, quem tomou a decisão foram as autoridades, mas não foi a própria pessoa que está integrando. A partir do momento que se assina o termo de posse, entre que você aceita o encargo, né, e vocês agora são o quê? Passa a exercer uma função num órgão colegiado de natureza técnica, né, consultiva, técnica, num colegiado microrregional, servindo aí os interesses do saneamento básico do Estado de Pernambuco. Né? Então, acho que essa posse parece uma coisa tão singela, que a doutora Simone falou, é uma coisa muito importante. Né? Eu acho que eu tenho que agradecer a cada um de vocês pelo empenho, pela dedicação de estarem aqui, ajudando o Estado de Pernambuco a fazer um saneamento melhor. Né? O cargo não é remunerado, então acho que é importante, pelo menos, a gente agradecer as pessoas, inclusive a doutora Simone Rosa, que não está ganhando nenhum
recursos a mais para exercer a função que ela está exercendo de ser a presidente do Comitê Técnico na qualidade de secretária-geral da microrregião. Perfeito, Vladimir, perfeito. E lembrando também que os candidatos a membro do comitê, que foram indicados pelos respectivos prefeitos, eles precisaram submeter o seu currículo, né? Então, que não foi uma escolha simples, que foi uma escolha técnica também, que levou em conta aí, né, o currículo aí de cada um dos candidatos, tá? O Marco Antônio, por favor, pode falar. Quem não conseguir assinar o termo de posse hoje, assinar tudo bem, mas se não conseguir enviar, pode ser enviado amanhã? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu não fui suficientemente claro. Você tem que enviar para a gente o mais breve possível, não necessariamente hoje, né? Mas assim, com a maior brevidade possível, até amanhã, até depois de amanhã, certo, o mais breve possível. Porque às vezes a gente não responde no dia e cai no esquecimento, e isso já nos leva, então, encerrando esse ponto de pauta da posse, nos leva ao nosso próximo ponto de pauta. Quer dizer, não o próximo ponto de pauta, há um parênteses que eu vou fazer aqui com vocês, que é o seguinte: nós tivemos uma reunião do Comitê Técnico da Microrregião do Sertão, hoje pela manhã, e aí surgiram várias dúvidas, algumas em relação à lei federal, do novo Marco Legal de Saneamento, a lei 14.026, surgiram dúvidas em relação às concessões, tá? Então, assim, eu já vou socializar com vocês, né, alguns pontos, não nessa reunião que não é ponto de pauta, mas sugerir para vocês o que nós definimos na reunião de manhã. Então, na reunião do comitê da microrregião do Sertão, nós fizemos a proposta de fazer uma nova reunião para apresentar, então, com maiores detalhes. Não é uma reunião deliberativa, seria uma reunião, né, mais informativa, né? Então, a gente apresentaria alguns pontos principais do novo Marco Legal de Saneamento, e também poderiam haver esclarecimentos em relação a concessões para os municípios, caso algum município tenha, né, dúvidas específicas. E aí, a minha proposta aqui para vocês é que essa reunião poderia ser conjunta, né, porque são informações gerais, não tem nenhuma informação específica nem do Sertão, nem da região metropolitana, nem do Pajeú. São informações gerais sobre as normas vigentes no Marco Legal de Saneamento e sobre concessões. Certo? Então, não é uma reunião deliberativa, não vai ter nenhum ponto aí que a gente tenha que tomar nenhuma decisão. E a gente definiu, de acordo com a disponibilidade dos presentes no Comitê do Sertão, no dia 2 de dezembro, às 9 horas, também de forma virtual, uma reunião mais informativa. E aí seria interessante que a gente pudesse fazer essa reunião conjunta, porque a gente já esclareceria todas as dúvidas. Então, seria um plus, digamos assim, né, para que vocês pudessem, né, se atualizar um pouco, né, se familiarizar mais com a legislação e tirar as eventuais dúvidas. Até porque na reunião de hoje talvez não surja tudo. Aí volta para o município, conversa, né, com outros membros da equipe técnica, surge mais alguma dúvida, certo? Então, temos essa reunião já agendada com o Comitê do Sertão. E aí eu queria ouvir vocês, começando pela Érica, que já levantou a mão aqui. Pode falar, Érica. Boa tarde a todos. Peço desculpa que me atrasei, mas desde as 2 horas que eu tentava me conectar e estava com problema, e só depois que eu vi no grupo que tinha mudado o link. Boa tarde a todos. Simone, eu queria só tirar dúvida. Ficou a sua proposição é que a gente faça todo mundo junto com o pessoal do Sertão, ou vai ser também no dia 2, em outro horário? Boa tarde, Érica, prazer revê-la. E eu que me desculpo aqui, porque nós tivemos realmente um problema com o link, a pessoa que gerou o link teve problema de internet, a gente aguardou 10 minutos, não conseguiu, e a gente acabou gerando esse outro link, porque ficamos com medo até de inviabilizar. Mas, na verdade, assim, eu que me desculpo aí pelo imprevisto da logística. De manhã correu tudo bem, não tivemos nenhum problema, então estávamos acreditando que ia dar tudo certo. Mas estamos aqui, é o que importa. Então, respondendo a pergunta, a minha proposta é que a gente faça a reunião conjunta no dia 2 de dezembro com a microrregião do Sertão. Por quê? Porque não são assuntos específicos de nenhuma região. São assuntos gerais da legislação e sobre concessões da Compes aos municípios de forma geral, e aí fica aberto para cada município entrar em alguma especificidade, se assim entender que é necessário, como aconteceu de manhã. Na reunião da manhã, houve um município que queria saber de alguma coisa específica, e aí até de tirar dúvidas assim, mais gerais. Por exemplo, tem 3 grupos de municípios. Então, os municípios que têm sua concessão hoje que está vigente.
Tem municípios que a concessão expirou. E tem municípios autônomos que não têm concessão com a Compesa. Então, assim, são 3 situações distintas. Então, eu acho que, para hoje a gente não se alongar muito, já que a gente vai ter o outro assunto, né? A gente, no dia 2, ficaria com tempo livre para essas dúvidas gerais. Eu acho que vai ser bastante produtivo, saudável aí para todos nós. Então, às 9 horas, Simone. A gente colocou aqui no chat, certo? A gente colocou aqui no chat 2... Eita, não. Geraldo Miranda já tem compromisso no período de 8 às 12. Eu pergunto se mais alguém tem impedimento no dia 2 de dezembro. Doutor Geraldo é já um especialista da área, né? Da minha parte, eu estou à disposição. E temos aqui Paulo Bandeira também dizendo que tem uma reunião da CPNL. Aí eu pergunto se poderia ser à tarde. Vamos colocar aqui em discussão. Faríamos essa reunião no dia 2 à tarde? Outra pessoa... Na verdade, assim, a gente vai ter que tomar uma decisão, porque uns não podem de manhã, outros não podem à tarde. E como eu falo para vocês... Simone, desculpa interromper. Pode ter 2 horários, porque já que se ele for abrir para ter uma tarde, o pessoal do Sertão já combinou de manhã, quem não pudesse participar à tarde, participaria de manhã. Ou você acha que seria um momento único ou seria mais proveitoso? Eu acho que o momento único seria mais proveitoso, mas, por outro lado, a gente não vai, né, tirar o direito de participar de quem já está aqui na hora que a gente está combinando, dizendo que não vai poder. Aí é injusto também. A menos que a pessoa que dissesse que não vai poder, disser, como é só informativo, não vai ser deliberativo, e eu já estou dominando esse assunto, podem fazer sem mim. Mas, a menos que acontecesse isso. Mas aí, não sendo assim, eu acho que a sua sugestão é boa, Érica, da gente fazer em 2 horários, não é? E fica à disposição de quem não puder participar pela manhã, participar à tarde. Vamos ver a sugestão do Cleiton aqui. Uma maneira de conciliar poderia ser esse outro horário, ser até no dia 1º, que está mais próximo, né? E ver se dá de manhã ou de tarde, e a gente marcaria um horário que seria para a RMR Pajeú, e quem não pudesse participar no dia da RMR Pajeú, mas pudesse da do Sertão, participaria da do Sertão, porque o conteúdo basicamente vai ser o mesmo, né? Então ficariam 2 horários disponíveis para todo mundo. Foi mais ou menos isso que a doutora Érica acabou de dizer agora, só que aí eu estou dizendo que pode ser em mais datas, mais horários, do jeito que puder. Obrigada pela sugestão, Cleiton. Eu vi que aqui no chat também tem essa questão, né, do porquê, e aí eu já vou aproveitar para fazer o link, né, de porquê seria melhor a gente fazer nesta semana e não na semana que vem. Porque o novo Marco Legal de Saneamento, ele impôs prazos, né? Então, a lei federal, ela impôs prazos aos municípios. Então, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria de ter, né? Então, a gente está um pouco correndo contra o tempo. Então, e isso vai nos levar também ao segundo ponto da reunião, que é a questão da consulta pública. A gente tem alguns prazos, e aí, como essa nossa reunião do dia 2 ela é mais informativa, ela não é deliberativa, né? Até assim, se alguém não puder vir e achar que não vai ser prejudicado, não tem problema, mas a gente vai disponibilizar os 2 horários. Então, a gente vai ter uma consulta pública e depois a gente vai ter uma audiência pública. Eu já estou adiantando um pouquinho com o segundo ponto de pauta. Então, se a gente deixar essa reunião, que ela é, digamos que, um pré-requisito, esse conhecimento para os próximos passos, vai perder um pouco o sentido. Mas vamos ouvir a Márcia e a gente segue na decisão. Pode falar, Márcia. Por mim está ok, o horário manhã ou tarde. Sexta-feira é um excelente dia para mim. Eu não dou aula, mas, assim, como sugestão, como você está dizendo que é informativo, não sei se você deixando gravada para disponibilização dos outros, né? Não sei se é mais uma coisa de informativa, não sei se uma versão gravada para todos, os que não puderem, seria uma opção também. Mas, por mim, está ok, ou manhã ou tarde. Ok, é uma boa sugestão. A única desvantagem, digamos assim, é que quem não puder participar ao vivo, né, e só assistir a reunião gravada, se tivesse alguma outra questão que não foi levantada por nenhuma das pessoas que participou, ela só não vai conseguir colocar, né? Mas a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode deixar a reunião lá marcada no dia 2 de dezembro, e aí isso tudo depende do que a gente pactuar aqui. E os participantes que não
puderem estar presentes, por exemplo, se a gente fizesse junto na quarta-feira às 9 da manhã, junto com o Sertão, eu acho que muitas vezes o participante pode não perguntar nada, mas ele ouvindo a pergunta dos demais, foi isso que aconteceu na reunião de manhã, entendeu? Ele teve esclarecimentos que ele nem sabia que precisava, nem sabia que não sabia, certo? Então, uma sugestão, vamos ver se atende, seria, a gente deixaria o horário da quarta às 9 da manhã, junto com o Sertão, é quinta, né? Dia 2. Deixa eu pegar meu calendário, já me confundi aqui. É quinta, dia 2 de dezembro, tá? Às 9 da manhã. E a gente deixaria até o horário que iniciasse a reunião para que quem não pudesse participar enviasse sua pergunta por e-mail, no grupo do WhatsApp, porque aí eu acho que seria até, além da gente disponibilizar a gravação também, claro. Não tem nenhum problema de disponibilizar a gravação para os membros do CT, tá? Então, o que a gente poderia fazer? Eu gostaria de ouvir se contempla. Ou se a gente deixa 2 horários mesmo. Eu acho que a gente poderia deixar... Eu acho que uma reunião com os membros dos 2 CTs num único horário, ela é mais rica. Por quê? Porque a gente tem uma maior interação. Às vezes, a pergunta de um gera um desdobramento a uma outra pergunta, né? Então, eu tenho essa impressão. Então, proposta número 1. Deixamos no dia 2 de 12, às 9 da manhã. E eu pergunto, inclusive, mais diretamente aos 2 membros que já manifestaram aqui que não podem participar, se preferem que a gente faça uma reunião no dia 2 à tarde ou se poderiam encaminhar suas perguntas no grupo do WhatsApp ou por e-mail para que a gente, mesmo não estando na reunião, a gente coloque as perguntas e vocês tenham uma resposta gravada aqui. E aí eu deixo a palavra aqui em aberto, dando prioridade ao Geraldo Miranda e também ao Elias, não, Paulo Bandeira, que também já informou que tem uma reunião das 8 às 12. Eu gostaria de ouvir do Paulo Bandeira e do Geraldo Miranda. Eu também, eu estou impossibilitado, Péricles, mas eu concordo com você com essa possibilidade de ser pela manhã e a gente interage de outras formas. Eu acho interessante que seja realmente importante todos os grupos de uma vez só. Uhum. Nós temos já no chat também aqui a manifestação do Paulo Bandeira, dizendo que também vai enviar a pergunta via e-mail, e aí poderia manter a resposta no dia 2 pela manhã. Então, pelo que eu estou vendo, há uma convergência realmente para deixarmos a reunião no dia 2 pela manhã. O Geraldo Miranda concorda? Eu não sei se ele está com o microfone, né? Porque às vezes as pessoas estão... Segunda hipótese, para mim, é válida. Podemos participar de outra forma. Então, acho que... Pode ser pela manhã mesmo, Simone, pela manhã. Ok, obrigada, então. Então, convergimos. Então, mantemos a reunião no dia 2 de 12 pela manhã. Até o início da reunião, seria interessante que, né, após o início, às vezes a gente desconcentra, né? O ideal seria que até o dia 1º, no final do dia, vocês enviassem, que a gente já organiza as perguntas aqui numa lista, a gente coloca no chat, tá? Então... preferencialmente, né, até 18 horas, né, 17 horas, 18 horas do dia 1º, seria interessante que enviassem as perguntas, mas eventualmente, se surgir alguma dúvida, né, até o horário do início da reunião, recebemos as perguntas que podem ser enviadas para o e-mail da microrregião, certo? Que é o mesmo e-mail que vocês vão receber aí o termo de posse e vão enviar o termo de posse assinado, tá? Simone. Sim, pode falar. Só no caso da reunião do dia 2, vai ter uma pauta já pré-estabelecida, e aí vocês vão mandar para provocar essas indagações durante o momento antes da reunião, não é isso? Na verdade, os 2 pontos de pauta que surgiram, que na verdade foi uma demanda que aconteceu na reunião do comitê da discussão do Comitê Técnico com a Microrregião do Sertão hoje pela manhã, foi o seguinte: foram questionados alguns pontos, pedidos esclarecimentos de alguns pontos do novo Marco Legal do Saneamento, a Lei 14.026, certo? O Cleiton gentilmente se ofereceu para fazer uma apresentação, né, para esclarecer pontos específicos. Então, assim, a gente vai dar uma pincelada geral, porque... vamos combinar, né, gente? Ninguém vai pegar aqui, não estamos na aula, também sou professora, mas não estamos na escola, não vou passar tarefa, né? Então, assim, a gente está aqui para trabalhar juntos, né, em prol, né, de um bem comum aqui, né, da sociedade, do saneamento, do abastecimento público, esgotamento sanitário. Então, não vamos fazer tarefa difícil para ninguém. Então, vamos fazer uma exposição com alguns slides, como essa que o Luiz Gustavo fez, um pouco mais longa, né, talvez, e já colocando os principais pontos. Certo? Então, para que ninguém tenha que sentar e ler a lei. Mas também, se quiser, pode ler e tirar alguma dúvida.
Tá? Então, um ponto que surgiu foi esse, as questões da norma, né, das normas vigentes, principalmente o novo marco legal do saneamento, e também podemos tirar da Lei Complementar 455, que é a lei específica aqui de Pernambuco. E o outro ponto que surgiram algumas dúvidas foi específico sobre concessões de alguns municípios. E aí, caberia também a gente colocar esses 3 blocos, né, essas três classes, digamos assim, de municípios que tem, com contrato ativo, com contrato encerrado e municípios autônomos, então, para a gente mostrar mais ou menos aí como funcionaria. Então, seriam esses 2 pontos que seriam abordados, mas ficando também aberto aí a outros questionamentos que surgirem. Pode falar, Elias. Não, é só porque quando eu perguntei se tem essa pauta pré-estabelecida, você colocou aí sobre as leis e tal, eu só queria saber, porque no anexo do convite veio esse termo de atualização. Eu queria saber se uma das tarefas de casa é a gente fazer uma análise prévia desse termo, ou isso não vai ser tratado nesse momento agora. E isso era a pauta da reunião de hoje, Elias. Nós vamos tratar agora, assim, só estávamos combinando aqui essa reunião do dia 2, mas a gente vai tratar agora. Então, esse é o segundo ponto de pauta da nossa reunião de hoje, certo? Então, o primeiro foi a posse e o segundo é o termo de atualização. Então, eu entendo que já acordamos a questão da reunião do dia 2 de dezembro, acho que ficou fechada, e aí a gente pode passar, então, para o segundo ponto de pauta, né? Então, tudo veio até numa certa sincronia. E aí eu vou convidar nosso convidado especial aqui, doutor Vladimir, né, que faz parte da equipe da Fundace, para proferir aí algumas palavras, né, sobre o termo de atualização aí do contrato de prestação regionalizada. Temos também, né, mais pessoas da equipe aqui da Fundace, que tem alguns slides prontos também, até sobre a questão econômica, financeira. Então, a gente vai passar aí alguns slides para vocês, para poder fazer esse preâmbulo sobre o termo de atualização. Até porque nós temos uma consulta pública que foi aberta no sábado, ela foi publicada no Diário Oficial, e eu vou pedir para o Luiz Gustavo colocar aqui no chat para vocês agora o link da consulta pública. Então, nós temos uma consulta pública aberta sobre esse termo, já foi colocado aqui no chat, tá? Eu, como secretária-geral, tenho a prerrogativa de abrir a consulta pública, mas eu trago essa reflexão conjunta aqui para o comitê, né? Então, por que abrir a consulta pública? Né? Porque é um tema extremamente relevante, né? Então, é relevante porque a gente está vendo aí a experiência dos outros estados, que têm aberto suas consultas públicas, para a gente dar transparência ao processo, né, para a gente permitir, de fato, a participação pública. Tá? Após essa... Então, o que a gente vai, após essa exposição aqui, e esclarecer as devidas dúvidas de todos, certo? Eu gostaria depois de ouvir de vocês, se todo mundo, de fato, né, concorda com a consulta pública, que a gente, digamos assim, faça um referendo a essa consulta que foi aberta, para que a gente possa avançar com o processo, tá? Por quê? Porque ao final dessa consulta pública, que a gente vai ter audiência pública, tá? Aí a gente vai precisar subsidiar, né, respaldar o colegiado da microrregião com um parecer técnico. Quem faz esse parecer técnico, então, são os membros deste comitê técnico, certo? Então, eu vou passar a palavra para o doutor Vladimir, para ele dar aí algumas informações básicas, né, e a gente depois poder seguir adiante. Mais uma vez, agradeço o convite de poder contribuir aqui com o Comitê Técnico da Microrregião da Região Metropolitana do Recife e do Pajeú, né? Eu tenho que dizer a todos aqui que esse momento é muito importante. Muitas vezes se falava que o Estado estava em conflito com os municípios em torno do saneamento, né? Aqui está ao contrário, estamos vendo os estados junto com os municípios, pensando em como trabalhar em conjunto para resolver os problemas de saneamento do estado de Pernambuco. Então, acho que estou a todos de parabéns, em especial a nossa secretária-geral, que preside aqui a reunião, a professora Simone Rosa, que esse é um esforço importante, só que nós vamos ter que aprender a trabalhar em conjunto, né? E eu aqui sou um mero convidado, né, na qualidade de técnico. O que é que nós temos na pauta? Foi protocolado um termo de atualização contratual pela Compesa junto à microrregião. Por que a Compesa fez isso? Porque a negociação com a Compesa, como a gente já observou, agora é coletiva, não é mais individual. Não vai ser, a Compesa não deve negociar município a município. Os municípios estão juntos,
vão negociar de maneira colegiada, vão se fortalecer, evidentemente, essa negociação em torno de todos os temas relativos dos municípios que possuem relação com a Compesa. Há municípios aqui que têm um serviço municipal de água e esgoto do próprio município. São importantes os municípios porque os demais municípios, e nós todos aqui, vão aprender com eles, porque o fato de alguém ter uma experiência diferente sempre ajuda a compreender melhor as questões. Mas o fato, então, na pauta, um termo de atualização contratual protocolado pela Compesa, que precisa ser subscrito pela microrregião. A microrregião vai deliberar se aceita ou não aceita, se muda ou não muda, pelo seu colegiado microrregional, composto pelo governador e pelos prefeitos e prefeitas, e lá que toma essas decisões. Mas esse colegiado microrregional, para tomar decisões, esse órgão, além de ser uma natureza política, tem uma natureza técnica. Qual que é o braço técnico da microrregião? Está óbvio, porque o nome no órgão que chama-se Comitê Técnico, evidentemente, é o braço técnico da microrregião, tem um papel de opinar para saber a consistência técnica daquilo que vai ser submetido à deliberação do colegiado microrregional. E o que está sendo submetido à análise técnica, volto a dizer, é um termo de atualização contratual que tem como objetivo principal inserir metas nos contratos que a Compesa possui com alguns municípios que integram a microrregião. Se trata de inserir as metas. Mas por que a Compesa precisa inserir as metas agora? Porque a lei federal, o novo marco regulatório de saneamento, que é a lei 14.026 de 2020, legislação que já foi referida aqui pela doutora Simone Rosa, essa lei federal obriga a que sejam inseridos, por meio de termos aditivos, sejam inseridos nos contratos as metas. Quais metas? As metas de universalização, em primeiro lugar, que a lei federal, inclusive, já pré-fixa, que tem que ser de 99% de abastecimento de água e de 90% de coleta e tratamento de esgotos até o dia 31 de dezembro de 2033, salvo se numa região tiver uma PPP e essa PPP tiver um prazo inferior a 31 de dezembro de 2039. Se tiver uma PPP, a lei federal dá um privilégio para os prestadores privados têm um prazo um pouco maior. E aqui até há uma PPP, porque a PPP na região metropolitana de Recife, que tem um prazo um pouco diferente, se não me engano é 2035 ou 2037, não sei lembrar agora, mas esse prazo é legítimo porque se trata de uma PPP. Mas o fato é que esses contratos atuais que a Compesa tem com os municípios precisam as metas de universalização, mas não só, a meta de não intermitência no abastecimento, a meta de redução das perdas e meta da melhoria dos processos de tratamento da água e de melhoria dos processos de tratamento dos esgotos sanitários coletados. Uma vez essas metas, 5 tipos de metas diferentes, só que a questão que está posta é que essas metas, que obrigatoriamente têm que ser inseridas nos contratos que estão em andamento, elas não têm o conteúdo ainda definido. Por quê? Porque a própria lei que diz que tem que inserir as metas, ela afirma também que o conteúdo dessas metas vai ser definido por normas de referência da ANA, e a ANA só editou a norma de referência sobre as metas de universalização, que é a norma de referência número 2. E está prevista a norma de referência para os outros 4 tipos de metas, que ainda não foram editadas, as outras 4 tipos de metas. Então, a gente tem uma certa indefinição do conteúdo das metas, até porque essa norma de referência número 2 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, essa norma de referência número 2, ela fala de maneira muito superficial sobre as metas de universalização. Ela fala, em suma, tem os indicadores, tem um indicador de cobertura de água, cobertura de esgoto, de tratamento de esgotos, tem um indicador técnico já pré-definido. Então, a meta, ela se referencia nesses indicadores dessa norma de referência da ANA, porém, ela afirma também que essas metas têm que ser definidas na área de abrangência do prestador, que, em geral, é a zona urbana do município. Né? Tem que ver o que o contrato afirma. Se o contrato não afirma nada, esse mesmo termo aditivo tem que dar clareza. Por quê? Porque a falta de clareza vai dificultar depois que a Compesa seja cobrada. Né? É importante que a gente saiba se a Compesa está cumprindo ou não, né, com as obrigações contratuais que possui com os municípios. Então, é importante que essas obrigações de cumprimento sejam claras. Mas, mesmo assim, observem, essas metas podem ser complementadas por uma resolução da ARP, Agência Reguladora de Pernambuco. Então, nós temos uma situação
em que a gente tem uma obrigação de ter que inserir as metas nos contratos que alguns municípios que integram a microrregião possuem com a Compesa, porém, o conteúdo exato dessas metas não temos como saber agora. Então, olha que situação nós estamos. Nós temos que inserir as metas nos contratos, mas não sabemos exatamente, concretamente, como essas metas se constituem. Uma delas, que é de universalização, está um pouco mais regulamentada, mas não suficiente. Então, observem que a Compesa não tem outro jeito a não ser assumir o risco de qual vai ser a definição futura do conteúdo dessas metas, porque para ela continuar prestando serviços na forma do novo marco, assumir essas metas, mas como as metas dependem de decisão do regulador, né? Um deles, inclusive, o regulador federal, que é a ANA, não tem outro jeito que a Compesa assuma o risco de execução, ou seja, independentemente do que ficar a ser decidido pelo regulador, a Compesa vai cumprir com essas metas fixadas pelo regulador, né? Claro, né, que a Compesa não vai assumir os riscos econômicos, né, porque, afinal de contas, todos os custos novos têm que estar inseridos na tarifa, e o modelo regulatório em vigor aqui em Pernambuco, ele prevê a absorção desses custos novos, né? Então, essa é a primeira questão, é um tema aditivo para inserir as metas. A segunda questão, que deriva da primeira, é que a inserção dessas metas, naturalmente, leva a um desequilíbrio no contrato. Por quê? Porque surgem obrigações novas. O contrato não previa essas obrigações. Então, vai ter obrigações novas, né? Eu acho até que essas obrigações já estão até calculadas. Existe uma estimativa de quanto que custa, não todas as metas, só as metas de universalização, que é uma das metas, tem um custo elevado na área de abrangência da Compesa, né? Não sei se o Amaro ainda está na reunião aqui, mas o Amaro sabe exatamente o valor. Amaro, você está aí, Amaro? Amaro, você está entre nós? Pois não, Vladimir. Então, Amaro, qual que é o valor aproximado exato aí para cobrir as metas de universalização previsto para a Compesa? Em torno de 20 bilhões, Vladimir. 20 bilhões, 19 bilhões, 927 milhões... Não, 20,3 bilhões. Tá bom, você vê que até ele arredonda, 300 milhões não é nada para o Amaro, que ele já arredonda. Né? Mas tá bom, Amaro, obrigado, Amaro. Então, são 20 bilhões e 300 milhões de reais, né, para universalizar o saneamento básico no estado de Pernambuco, na área de prestação da Compesa. Evidentemente, né, que esse valor, parte dele já era previsto, né, já fazia parte, né, dos custos que a tarifa teria que suportar. Mas uma grande parte desse valor, pode afirmar até que a maior parte dele, bem grande, é um custo novo, que não estava previsto. Esse custo novo tem que ser pago de alguma maneira. Como que nós vamos conseguir viabilizar esses investimentos e fazer com que o saneamento básico seja universalizado aqui no nosso estado de Pernambuco? Como que nós podemos fazer isso? Aí nós temos que pensar da seguinte forma: esse valor vai levar, se for executadas as obras, se tudo der certo, vai levar a um aumento real da tarifa. Mas isso é natural, porque quando a gente proporciona saneamento, melhoria das condições de vida, há uma elevação da renda que é capaz de suportar esse aumento tarifário, né? Então, vai haver um aumento real de futuro. No futuro, estamos falando de coisas no futuro bastante razoável, porque as obras são feitas até 2033, mas a amortização dos investimentos são feitos num prazo maior. E quem está dizendo que vai ter que fazer e pagar tudo até 2033? Você faz as obras, a Compesa vai se endividar de alguma maneira, né? E esse endividamento vai levar depois, vai ter que ser amortizado ao longo de um prazo, né? Então, a questão que nós temos é o seguinte: que a gente vai ter que reequilibrar o contrato, vai ter que haver um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que pode levar a um aumento de tarifa, mas o aumento de tarifa não é uma boa ideia. O governador do estado já deixou claro que ele, em função da crise econômica, a Covid deixou uma desorganização econômica, a gente precisa ter um tempo para poder reorganizar a economia, então, pelo menos a curto prazo, não se cogita de forma alguma falar em aumento tarifário, aumento real de tarifa, né? Mas a médio e longo prazo, havendo uma recuperação da renda, pode-se imaginar aí que tem espaço para que a tarifa possa contribuir para acelerar o processo de investimentos. Agora, mas do outro lado, mesmo assim, se a gente jogasse tudo na tarifa, a tarifa vai ser muito elevada. Então, a gente precisa pegar esses 20 bilhões e não amortizar em 15 anos, mas em 30 anos. Aquela velha história, se tiver um valor para pagar em 15 anos, por mês você vai pagar um valor alto. Se você pegar esse valor e diluir ao longo de 30 anos, você vai ter um valor menor,
Então, uma das soluções será, que está na proposta também no mesmo termo de atualização, é estender o prazo de alguns dos contratos, inclusive até para que os contratos fiquem com os prazos alinhados, né? E, ao estender esses prazos, diluir esse impacto econômico-financeiro com um prazo maior, evitando o aumento de tarifas, né? Ou seja, respeitando o limite da capacidade de pagamento dos usuários ou prestigiando, para falar de outra maneira, o princípio da modicidade tarifária. Essa postura que a Compesa tem, essa proposta que a Compesa tem, apresenta aqui ao Comitê Técnico, para que o Comitê Técnico possa dar o seu parecer, um parecer que deve ser obrigatoriamente conhecido pelo colegiado microrregional antes da sua decisão, que pode tomar os critérios que quiser, porque ele tem plena autonomia para tomar decisões, né? A única prerrogativa que esse comitê tem é de ser ouvido antes das decisões, mas essa proposta que a Compesa apresentou aqui, que está sob análise do Comitê Técnico, ela não é inovadora. Na verdade, é a proposta mais comum. Se nós olharmos o processo que recentemente está se concluindo lá no estado do Ceará, uma proposta semelhante de inserção de metas, né, com extensão de prazo, e com também alguns ajustes nos contratos que possuem lá no Ceará, entre alguns municípios do Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, né? Essa proposta lá no Ceará foi submetida à consulta pública, e após um grande debate público, o Comitê Técnico de lá deve estar se reunindo na próxima semana para deliberar sobre qual o seu parecer em relação à proposta que a Companhia de Água e Esgoto do Ceará apresentou lá à microrregião, que também é como a lei federal exige a mesma coisa em todos os lugares, claro que a proposta é muito parecida. Algo semelhante está acontecendo lá no estado do Paraná. O estado do Paraná abriu uma consulta pública também, né, doutora Simone Rosa? Só que 2 dias antes da consulta pública aqui das microrregiões do estado de Pernambuco, né? Então vai ter o mesmo processo, o Comitê Técnico vai debater e apreciar o termo de atualização. O termo de atualização desses estados, que são estados que estão, digamos, mais organizados em termos de regionalização, são termos de atualização muito parecidos, inclusive, até porque, ou seja, não tem espaço muito para a criatividade, né? Você precisa fazer investimento, precisa cumprir a meta até 2033, no caso das metas de universalização, é necessário fazer um investimento relevante. Esse investimento relevante tem um impacto muito grande sobre a tarifa e é necessário proteger o usuário, porque nós temos que ter uma questão de que tem a vir do outro lado. Se a gente não mostrar a capacidade de gerar recursos com tarifas adequadas para fazer os investimentos, o sistema financeiro não vai emprestar dinheiro para a Compesa, né? Nem os privados vão poder fazer parcerias com a Compesa para viabilizar investimentos, né? Para que a Compesa, o Estado de Pernambuco, possa alavancar os recursos para universalizar o saneamento básico no Estado, ele tem que ter uma estrutura contratual sólida e capaz de gerar um fluxo de caixa futuro suficiente para ser confortável ao mercado financeiro e outras fontes de recursos, poder investir no saneamento de Pernambuco e conseguir fazer com que esses investimentos sejam diluídos ao longo do tempo, pagos, né? Parte dos investimentos, inclusive, precisam ser com recursos fiscais, né? O estado de Pernambuco é um estado que tem a menor disponibilidade hídrica para o habitante da federação, né? Existe isso uma dificuldade muito grande, né? A professora Simone Rosa, inclusive estudiosa dessa questão dos recursos hídricos, sabe como que é difícil trabalhar esse tema num estado como o de Pernambuco, e por isso que as grandes adutoras, algumas obras estruturantes, seja para o abastecimento público, seja também para os outros usos da água, eles dependem, em grande medida, de recursos do Orçamento Geral da União, né? Nós sabemos que há obras que foram feitas com esses recursos, então há necessidade também de recursos fiscais. Não dá para a gente colocar nas costas, né, da tarifa, seja mesmo financiando essa tarifa com um prazo maior, é impossível viabilizar o saneamento no Estado, com as características do Estado de Pernambuco. Então, esse é o desafio que está na mesa, mas eu acho que o caminho, que é um caminho de fazer um debate técnico, transparente, né, num órgão devidamente institucionalizado, como nós temos aqui a microrregião de água e esgoto, da região metropolitana de Recife e do Pajeú, né, e com o seu órgão técnico, que é o Comitê Técnico que está aqui, né, com a presença ilustre, aí, com a presidência da professora Simone Rosa, eu acho que a gente vai conseguir produzir, né, uma proposta capaz de ajudar isso. E não é só isso, eu acho que esse Comitê Técnico, professora Simone, ele tem papéis também em outras políticas públicas de saneamento, como já falamos hoje até pela manhã, com o saneamento rural, né?
Acho que seria o caso até de pensar aí, talvez, não sendo essa reunião, numa próxima, numa outra aí, né, a criação até de uma câmara temática de saneamento rural, para que os municípios do Estado, nesse ambiente institucional, possam pensar uma solução para o saneamento rural, que é uma coisa muito desafiadora, principalmente no contexto nordestino, do semiárido. Né? Não é isso, professor Simone, acho que eu fui claro no aspecto essencial. Essa questão aqui, está começando agora o debate, temos aí a consulta pública, a população vai opinar, os municípios vão poder opinar na consulta pública, há tempo de fazer leitura, de fazer reflexões, o Comitê Técnico pode fazer outras reuniões para debater esse tema, mas vai chegar um dia que vai ter que decidir, né? O Comitê Técnico vai decidir e vai emitir um parecer, uma opinião técnica, porque o órgão técnico faz opiniões técnicas, né? E essa opinião técnica, então, vai ser encaminhada para apreciação do órgão deliberativo da microrregião, que é o colegiado microrregional. É isso, doutora Simone Rosa, devolvo a palavra e agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder contribuir nesse processo. Muito obrigada, eu que agradeço aí, doutor Vladimir, pelas suas palavras, né, pelo esclarecimento, e eu sempre acho que é produtivo, né, que é esclarecedor, quando a gente traz também informações, né, que foram feitas no comitê da outra microrregião, uma questão do saneamento rural, né, bem colocado aqui, o estado de Pernambuco, então, já está com essa experiência, o CISAR Mochotó, o CISAR Pajeú, então, eu acho que, de fato, é uma sugestão até oportuna, que mais para frente a doutora Vladimir ali incorporou, já fazendo propaganda ali do CISAR, né? E, de fato, como ele bem colocou, o foco, né, da legislação é atender às áreas, né, urbanas, né, e adjacentes, não é o foco do saneamento rural, mas o saneamento rural está dentro do saneamento e caberia, então, mais para frente, aí a gente pensar numa câmara temática, né, sobre o saneamento rural. O Marco Antônio aqui está solicitando a palavra, pode falar, por favor. Inclusive, em Sirinhaém, já cadastramos 54 entre distritos e comunidades rurais no CISAR. Já está tudo pronto o cadastramento do CISAR em Sirinhaém. Interessante é que nós estendamos isso para toda a Mata Sul e Mata Norte também, né? A região da Zona da Mata, para que logo em breve também nós possamos ter o lançamento do CISAR aqui na nossa região. Né? Ok. Mais algum esclarecimento, alguma dúvida? Nós temos uma outra exposição mais sobre a parte econômico-financeira, que foi feita hoje pela manhã também pela equipe da Fundaça, pelo Bruno. Eu acho que caberia também a gente, né, trazer essas informações. Eu acho que o Bruno está presente aqui, acredito que sim, né? Deixa eu checar aqui. Estou sim. Certo, Bruno. Vamos fazer também, né, trazer essas informações também da parte econômica financeira, como fizemos hoje pela manhã, trazer aqui para o CT da RMR AGU. E aí, após a exposição do Bruno, então, a gente verifica se tem mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento, e a gente pode dar aí os encaminhamentos finais. Maravilha, eu tenho uma apresentação bem breve para fazer sobre alguns aspectos econômico-financeiros da universalização, né, da CAGES nas duas microrregiões de Pernambuco. Bom, então está aqui, né, as duas microrregiões, Sertão, RMR e Pajeú, cujo investimento total necessário para a universalização até 2033 é de 20,3 bilhões, como disse o Amaro, e eu não vou arredondar, porque os 300 milhões é bastante. Receitas e investimentos, né? Então aqui nós temos um resumo do que essa primeira coluna aqui é o último quadriênio, né, de 2017 a 2020. Deixa eu pegar aqui uma caneta ponteira aqui. Pronto. Esse primeiro aqui é de 2017 a 2020. Então isso aqui é realizado da Compesa, tá? Faturamento 6 bi. Faturamento médio por ano, no quadriênio, tá, pessoal? Faturamento médio ano, 1,5 bi, investimentos de 3 bi e investimento médio de 770 bi, aproximadamente, ao ano. 770 milhões ao ano. Capacidade de geração de caixa, 19% de margem EBITDA, ok? E aqui são as projeções para
para os próximos períodos, até uma referência aqui, até 2033, onde tem as metas de universalização, depois até 2050, onde se darão os aditivos contratuais, né? Um ajuste de prazo para equalizar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, o que se observa aqui é que o faturamento, o investimento, ele se dá, né, conforme o novo marco regulatório, até 2033, a maior parte do investimento está até 2033, daqueles 20 bilhões, 20,3 bilhões, e depois o investimento até 2050, ele fica um investimento mais de manutenção, taxa de crescimento vegetativo. Por outro lado, o faturamento, né, ele se dá também, inverte, né, quando você tem as ligações de água e esgoto em sua plenitude, em sua universalização, o faturamento aumenta a partir de 2033. Então, essa aqui é a ideia do fluxo de caixa. Você investe no início e, a partir de uma eventual extensão de prazo, você tem uma folga de não necessidade de redução tarifária, porque você vai receber isso ao longo do tempo, tá, com prazo mais longo. E aí o que se observa aqui é uma projeção de aumento de produtividade da empresa ao longo do tempo. E de onde vem esse aumento de produtividade ao longo do tempo? Opa, peraí, deixa eu apagar as coisas aqui. Apagar. Esse aumento de produtividade ele vem em função do ganho de escala, né? Você está aumentando o número de ligações, o número de pessoas atendidas e diluindo o seu custo fixo, né? O número de pessoal por ligação tende a diminuir, então esse ganho de escala faz com que, além, somado à questão de reduções de perdas, né, conforme a lei exige, meta de redução para 25% de perdas até 2033, então a tendência aqui é você ter um aumento da margem EBITDA que reflete um ganho de produtividade da empresa. Ok? Esse slide resume um balanço de investimentos, né, necessários por serviço, água e esgotamento sanitário, e as fontes de recursos. Então, aqui na parte de cima, necessidade de investimentos em água, até 2026, 4,5 bi, até 2030, 4,2 bi, de 31 a 33, 1,3 bi, totalizando 10 bilhões e um pouquinho. Esgotamento sanitário, 3 bi no início, mais 3 bi no segundo ciclo aqui, e no final, 4,3 bi. O que se observa é que o plano de investimentos da Compesa concentra mais investimento de água no início e mais esgotamento sanitário no final, o que faz todo sentido. O esgotamento sanitário deve vir depois da água, né? E então, total de investimento em esgoto, 10,2 bi. Então, é mais ou menos proporcional, metade daqueles 20 bilhões entre água e esgoto. Muito bem. E de onde vêm esses recursos? 2,5 bi de locação de ativos, 7,3 bi de tarifas, basicamente, de tarifas, e de captação de recursos, um total de 10 bi. Então, metade vai ser captado. Desses 10 bi a serem captados, 1,8 bilhões, a Compesa já está indo ao mercado, fazendo roadshows com instituições financeiras, avaliando a intenção desses bancos, instituições financeiras, em financiar os investimentos da Compesa. Aqui eu apresento de maneira resumida os 4 indicadores que o decreto 10.710 exige que as companhias cumpram para que estejam habilitadas, né, a ter contratos regulares conforme a lei. Então, aqui, enfim, de maneira bem resumida, a Compesa passa em todos os 4 indicadores, tá? Indicadores que demonstram capacidade de caixa, capacidade de endividamento, retorno sobre o patrimônio líquido, né, que é uma medida de retorno sobre o investimento. E esses indicadores, né, demonstram que a Compesa tem uma saúde financeira suficiente para arcar com a dívida que ela vai captar e uma operação suficiente capaz para gerar caixa para pagar essa dívida ao longo do tempo e cumprir a universalização. Aqui é uma reportagem do Valor Econômico, que justamente mostrou que a Compesa passa nesses indicadores, né, do decreto, esse que eu apresentei.
E para finalizar aqui, alguma abertura, né, que tem a ver com esses indicadores, que é a margem EBITDA, que eu citei anteriormente, né, que é um indicador de geração de caixa, em torno aqui de 18%, a tendência com ganho de escala e aumento de eficiência com redução de perdas, essa margem aumenta, como a gente viu anteriormente. A arrecadação também aqui, tá, em milhões de reais. A tendência também é que aumente, como vimos, em função das novas ligações. O lucro líquido, mais ou menos estável. Esse aqui, em tese, não deve aumentar, tá? Esse aqui é uma margem apenas para que a empresa tenha caixa suficiente para oscilações da atividade econômica, como aconteceu com a pandemia. Então, é isso. Então, a mensagem principal aqui é dizer o seguinte, que olhando os dados da Compesa, os dados históricos da Compesa, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, olhando os dados passados, né, históricos da Compesa, você vê que a empresa tem condições de cumprir com os desafios da universalização. Como disse o Dr. Vladimir, esses desafios da universalização implicam em desequilíbrio econômico-financeiro, que deve ser recomposto ou com aumento de tarifa, ou com extensão de prazo, ou uma combinação desses dois fatores. Quanto maior a extensão de prazo, considerando que é uma empresa estatal de saneamento e a taxa de retorno, a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa é mais baixa do que o do mercado, como se fosse uma privada, né? Ela tende a ser mais baixa por ser uma companhia estatal. Estender o prazo, né, desse contrato é benéfico para o usuário. Tá bom? Com isso eu finalizo e devolvo a palavra para a doutora Simone. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, pela sua apresentação, pelas informações que você trouxe aqui ao grupo, aos membros do Comitê Técnico. Eu gostaria de saber se algum membro do Comitê Técnico tem alguma dúvida, se gostaria de algum esclarecimento aí adicional sobre esses aspectos aí econômico-financeiros. Ficou tudo claro? Não temos nenhuma manifestação pelo chat, nem temos nenhuma mãozinha levantada, então entendo que não temos aí maiores dúvidas, né? Temos a reunião do dia 2 também, que podemos voltar aí a qualquer um desses assuntos também, embora a gente tenha 2 outros pontos principais. Bem, eu gostaria então de colocar para vocês, nós temos o nosso segundo ponto de pauta, então, e aí eu gostaria de ouvir aqui dos membros, né? Nós teríamos que fazer aqui como comitê técnico um parecer técnico, né, sobre o termo aí de atualização do contrato de prestação regionalizada, certo? E foi então aberta a consulta pública. Então eu gostaria de saber se os membros do comitê referendam aí a consulta pública, se porventura alguém tem algum comentário sobre isso, né? Lembrando que essa consulta é uma consulta para dar transparência, publicidade, e eu acho que quanto mais a gente, né, der publicidade, né, e ouvir aí a comunidade, a população, então a gente vai deixar esse prazo da consulta aberta até o dia 12, e no dia 13 de dezembro nós fazemos a audiência pública. E aí eu já queria também deixar aqui em aberto aos membros deste comitê, né, que nós teremos uma mesa compondo aí a audiência pública, né? Eu, como secretária-geral, participo, vai participar também o Cleiton Araújo, membro da Compesa, representante da Compesa, o Luiz Gustavo Nunes, representante aqui da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e eu gostaria de estender o convite, né? Se algum dos membros aqui do Comitê Técnico gostaria também de participar aí como membro da mesa na audiência pública do dia 13 de dezembro, que, na verdade, na microrregião aqui da região metropolitana de Pajeú, será à tarde, 14 horas. Nós temos às 10 horas da manhã do Sertão e à tarde aqui, região metropolitana do Recife e Pajeú. Essa resposta não precisa ser dada também de imediato, né? A gente tem um tempinho até a audiência, se alguém desejar participar também como membro da mesa na audiência, pode também se manifestar aí depois. Nós vamos ouvir o Marco Antônio, que levantou a mão primeiro, e depois a Érica. Marco Antônio, por favor. Essa audiência pública será presencial, é isso?
Não, ela vai ser virtual também, porque nós temos assim a possibilidade de que qualquer cidadão, né, participe. Na verdade, assim, já está no link, já está no chat aqui o link. Qualquer pessoa pode acessar a consulta pública. Tem toda a discriminação lá como participar. Tem um formulário para enviar as contribuições, os questionamentos. Então isso já está aberto. E aí a gente vai no final, quando a gente fechar a consulta pública, responder esses questionamentos e mesmo assim abrir a audiência pública, que é para a gente mostrar que realmente estamos dando toda a transparência aí ao processo, toda a publicidade, né, para que as pessoas, além de poder participar através da consulta, possam, de fato, né, ter o debate, se assim for necessário. Tá? Tudo bem, eu desejo sim e preciso participar dessa audiência, com certeza. Certo, ok. Mas aí depois você só nos informa se você quer participar também como membro da mesa, Marco Antônio, Sim, ou não. como membro da mesa. Ok, Membro da mesa. então, registrado. Sandra, por favor, você registra também aí na relatoria. Então, vamos passar a palavra agora para a Érica. Oi, Simone, me tira uma dúvida. Eu já andei, assim, comecei a ler, mas ainda não concluí a leitura do termo da atualização. A gente precisa definir isso hoje, aprovar ela hoje ou não? Ou só até o dia 12, que precisa estar redonda, a gente precisa preparar? Como é que vai ser essa... Aí, mais uma pergunta. Como é que vai ser essa preparação? Cada um vai fazer um pedaço, manda para vocês e vocês compilam? Como é que vai ser isso? Veja, hoje a gente não precisa, né? Tem um termo aí que tem aí umas 200 páginas, então, assim, eu não faria isso com o meu aluno mais... Tô brincando, viu, gente? Mas, assim, de jeito nenhum. Né? Então, hoje foi para vocês tomarem conhecimento, até porque a consulta está aberta. Tá? Então, assim, a nossa equipe técnica, né, a equipe técnica do Estado, que tem experiência em saneamento, vai se reunir para... né, buscar as respostas. Então, assim que a gente fechar a consulta pública, a gente já vai, né, dar o respaldo técnico. Então, assim, não é esses membros aqui do comitê que vão ter que ficar aí horas e horas respondendo as perguntas. Então, a gente já vai vir com um subsídio. Mas a gente vai precisar, de fato, de um referendo aqui do comitê técnico, porque esses membros que estão aqui no comitê, né, que daqui a pouco já vão estar aí devidamente empossados, né, eles precisam, né, então, a gente pode até montar um boneco, aqui junto, né, com o Luiz Gustavo, os representantes aqui do Estado, pelo menos o Luiz Gustavo e o Cleiton, né, e a gente vai submeter e o comitê aqui vai decidir, mas não é assim, não precisa ficar todo mundo, né, indo para casa, lendo, fazendo a sua partezinha. Então, pretendemos funcionar dessa forma e a gente vai se entendendo, como a gente marcou aqui a reunião do dia 2. A gente vai discutindo, vai ajustando e chega no denominador comum. Geraldo Miranda, por favor. Ô, Simone, para essa audiência pública, de qualquer maneira, os membros do comitê técnico eles vão participar, até porque faz parte das nossas tarefas acompanhar todos os procedimentos coordenados pelo Comitê Central de Gestão, que seria através da sua pessoa, pelo que eu estou entendendo. E o outro é essa questão do termo que vocês mandaram, era como se fosse um aditivo aos atuais contratos de concessão. O contrato de concessão, por exemplo, eu peguei o do Cabo, ele está caduco, porque ele se venceu em junho, tá certo? E vocês estão colocando dentro desse termo uma prorrogação de prazo até o final deste ano, 31 de dezembro de 2021. Como é que isso vai ser procedido? É muito em função do que a Érica perguntou, se esse termo vamos dizer, de aditivo, tá certo, a ser firmado, se ele será consolidado antes do final do ano. Eu vou passar logo a palavra para o Cleiton Araújo, porque eu tenho certeza que ele vai falar sobre o termo de concessão do Cabo, não é, Cleiton? E aí ele já vai dar essa resposta aqui em relação a isso e também já fazer a correção, né, Cleiton, em relação a essa questão do prazo, que eu acho que houve uma primeira versão que estava realmente com o prazo equivocado e a gente corrigiu lá na consulta pública, vai estar com o prazo corrigido. Então, Cleiton, por favor, faça os esclarecimentos devidos. Perfeito. Obrigado, doutora. Só uma questão. O contrato do Cabo, ele foi prorrogado, ele foi feito, atualizado lá para 2012, 2013. E o prazo final dele, o termo final do contrato,
é o dia 4 de setembro de 2061, ok? E aí, o que é que pode acontecer, Geraldo? Se o senhor precisar, eu posso repassar para vocês, na realidade, compartilhar com o pessoal que está aqui no comitê, o contrato, que não teria problema, mas, enfim, isso esclareceria o ponto, certo? Outra coisa que tem é que o que foi no e-mail, a minuta que foi no e-mail, tinha um equívoco numa data lá, tinha algumas alterações, algumas correções para serem feitas, mas ele foi corrigido, inclusive ele foi publicado com a versão que está com tudo adequado, ok? Na correria de você mexe para lá, mexe para cá, acabou que um Ctrl+L desse, um comando desse saiu errado. Mas o que está publicado, ele tá correto, e se precisar também, a gente pode disponibilizar todos os outros. Mas, eu gostaria, pelo menos no esse do cabo, porque o que eu pedi lá, me mandaram uma versão que é essa que eu expus aqui. Infelizmente, a coisa está diferente do que eu tenho no local. Eita, certo. Eu posso repassar, não tem problema nenhum, não, certo? Eu repasso. No grupo que tem da microrregião, eu vou compartilhar o atualizado, tá ok? Ok, obrigado. Perfeito. Obrigado também. Isso, eu acabei de pedir aqui ao Luiz Gustavo, Cleiton, exatamente isso que você disse que vai disponibilizar, mas o outro não tem problema. Realmente houve uma falha no primeiro documento e foi feita a devida correção, mas a gente mesmo manda no grupo, né? O Luiz Gustavo vai pedir para ele mandar agora já no grupo o documento corrigido, né? Pedimos desculpas aí pela falha, mas ele foi colocado para a consulta pública já com a versão corrigida, né? Então, com as informações corretas. Pergunto se temos mais algum questionamento, alguma dúvida, algum esclarecimento aqui sobre os temas debatidos. Não? Então, eu gostaria também de colocar para vocês, a gente está, né, fazendo o cronograma aqui, né, a timeline da conclusão do processo, e a gente tem algumas previsões, algumas datas. Então, após a audiência pública, que vai ser no dia 13 de dezembro, né, a gente tem um prazo aí, que a gente precisa dar um espacinho aí para, caso haja algum recurso, alguma coisa assim, e nós estamos prevendo que no dia 16 de dezembro, tá? Então, a gente confirma, mas ao que tudo indica será essa data, e aí a gente pensou em fazer do mesmo jeito o Sertão pela manhã e a microrregião RMR Pajeú à tarde, né, 14 horas, uma nova reunião do CT. Aí sim, no dia 16, após a audiência pública, todos os membros do CT vão participar da audiência pública, certo? E no dia 16 a gente já vai ter as respostas da consulta, tudo, aí a gente se reúne para deliberar sobre o parecer técnico, né, resultante aí da consulta pública. Então, essa reunião, né, seria necessariamente importante no dia 16, para que o colegiado já pudesse se reunir no dia 17, para que a gente não entrasse aí, né, no Jingle Bell, fazendo reunião de colegiado. Então, seria muito bom se a gente conseguisse terminar nessa semana, porque as prefeituras têm recesso também, na outra semana já inicia o dia 20, e a gente tem um prazo de antecedência para fazer a convocação dos membros do colegiado. Então, a gente, se for fazer a reunião no dia 17, a gente já tem que fazer a convocação com a devida antecedência. Então, eu gostaria que vocês previamente aí já pudessem deixar agendado nas suas agendas no dia 16 à tarde. E aí, vou passar a palavra para o Matheus, que pediu aqui a palavra. Pode falar, Matheus. Simone, só uma dúvida. Essas reuniões serão de forma virtual ou presencial? Veja, nós estamos programando reuniões virtuais aqui do Comitê Técnico, né? Por quê? Porque nós estamos, né, em municípios distintos, por mais, né, que alguns sejam próximos, a gente acha que dá maior agilidade. Mas, se os membros entenderem que seria melhor uma reunião presencial, não tem nenhum impedimento. Certo? Estou vendo também a Érica colocando que no dia 16 à tarde já tem um compromisso. Matheus, você quer falar novamente ou ficou a mão levantada? Fiquei em dúvida. Porque aí temos o Elias e o Cleiton. Acho que o Matheus esqueceu a mão levantada. Então, entendido. Entendido? Tá bom, perfeito. Então, vamos ao Elias, depois ao Cleiton. Elias, por favor.
Não, é só para colocar meu ponto de vista em relação às reuniões. Eu acredito que elas sempre acontecendo de forma virtual, pelo menos nesse contexto do comitê técnico, ela dá uma produtividade maior, porque o final de ano ainda está se consolidando, mas a partir da rodada do ano que vem, que é um ano estratégico, é um ano de implementação do prazo final dos planos de saneamento, vai ter muita demanda. E aí é importante que essas reuniões virtuais ela dá, de certa forma, uma facilidade da gente ajustar de forma maior as agendas, porque o deslocamento em si já compreende uma perca, entre aspas, de tempo que a gente poderia. Então, eu mesmo estou totalmente a favor da manutenção. Nada que não impeça de que, de uma forma planejada, sempre que demandar, eu estarei presente de forma física, quando necessário. Ok, perfeito, concordo. Cleiton, por favor. Olá, doutora. O que eu queria ver era o seguinte, se a gente tinha como propor, talvez, tentar fazer pela manhã as duas reuniões virtuais. Uma mais no começo da manhã e outra mais para o final da manhã. E a gente tentar decidir isso na reunião que teria no dia 2 ou enfim, mas para a gente tentar ver como é que ajusta isso, porque a gente sabe que está bem apertado, inclusive a produção de material, coisa e tal, para a própria Assembleia do Colegiado Microrregional. Eu sempre fico muito preocupado, porque a gente que acaba participando das duas, da do Sertão e da RMR Pajeú, a gente acaba se deslocando e talvez não tenha nem tempo direito. Aí a gente poderia tentar avaliar e ver se caberia num horário assim bem mais apertado. Eu sei que é meio complicado, mas poderia começar às 8 e terminar às 10 do dia 16 e fazer outra das 10 às 12 ou das 11 às 13, mas enfim. Mas, óbvio, não sei, é uma proposta para a gente ver e até amadurecer, talvez até para a próxima reunião. A gente pode deixar marcado o dia e deixar para marcar a hora, talvez. Você quase leu meus pensamentos, Cleiton. Praticamente isso. Sintonia. Exatamente, né? Então, assim, uma proposta seria essa, e eu, como eu já tenho sempre o plano B, o C, o D, né, do alfabeto todo, eu até tinha pensado também, se por acaso não fosse possível, da gente inverter, né? Fazer aquilo, e até consultar a Érica, se ela teria disponibilidade pela manhã, porque aí a gente faria... então, vamos ficar pela manhã. Alguma preferência entre 8 da manhã ou 10 da manhã? Porque a primeira tentativa nossa vai ser essa, a gente fazer uma de 8 às 10, outra de 10 ao meio-dia, um pouquinho puxado para a gente, mas eu acho que a gente começando pontualmente, eu costumo ser pontual, dar no máximo 10 minutos de tolerância. Hoje a gente realmente teve um imprevisto do link, da internet, da pessoa que estava administrando o link, e aí precisamos gerar outro link, mas normalmente a gente, de fato, começa na hora. Então, eu acho que essa seria a melhor solução, as duas pela manhã, né? Mesmo que a gente atrase um pouquinho, vá até 12h30 para que comece mais tarde, mas eu acho que a gente poderia deixar, então, até poderia quinta, 16 e 12, né? Eu acho que poderíamos deixar já aqui a microrregião RMR às 8 da manhã, que tal? Tá? Então, deixa registrado, perfeito. Por favor, Sandra, Luiz Gustavo e Cleiton. RMR Pajeú, dia 16, 8 horas. E aí a gente passa o Sertão, em vez de 9 que tinha combinado, para 10 horas, sem nenhum problema, já que vai ser virtual. E aí ficamos dessa forma. Então, fora isso, eu acho que assim, cumprimos nossos pontos de pauta, né? Gostaria só... Érica, por favor, né? Pode falar. Rapidinho, Simone. Só que não sei se vocês vão mandar pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp ou por e-mail, essa programaçãozinha dessas datas, do dia 2, aí no dia 13, no dia 16, só para a gente já trancar todas as agendas, porque eu sei que, como falar, no final do ano é bem complicado e parece que o mundo vai se acabar, né? Tem que resolver tudo até o final do ano, então, assim, eu pelo menos estou cheia de demanda aí até o final de dezembro. Aí eu queria só pedir para se vocês pudessem passar ou por e-mail ou pelo WhatsApp essa programaçãozinha da linha do tempo aí.
Perfeito, vamos colocar. Assim que encerrar a reunião, vocês já recebem o termo de posse, já tem uma lista aqui de tarefas. O termo de posse, na verdade, ele já foi. Tá? Vocês verifiquem no e-mail se todos receberam, já enviamos, que aqui é tudo assim, né? A gente troca pneu do carro com o carro andando, né? Já recebi sim aqui. Já enviamos o termo de posse para todos vocês por e-mail, tá? Já estou providenciando, assim que terminar a reunião aqui, a gente já manda essas datas acordadas. 2 de dezembro, 9 horas, reunião conjunta do comitê com o Sertão. 16 de dezembro, 8 horas, tá? Então, a reunião deliberativa do parecer técnico, para que a gente possa fazer, e 13 de dezembro, a audiência. Vamos colocar tudo na sequência cronológica e já mandamos para vocês. E aí tem o Geraldo e depois a Márcia, que pediram a palavra aqui. Por favor, Geraldo. Pronto, era em cima disso que você acabou de falar. É fazer uma espécie de um release do que foi decidido hoje para nivelar o conhecimento e as informações. Ok? Só para complementar, nós temos a Sandra Ferraz que está participando, ela está participando praticamente como ouvinte, mas ela tem uma larga experiência aí nos colegiados de recursos hídricos, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Sandra é advogada, e aí ela está fazendo um relato aqui para a gente deixar registrado, e vocês receberão esse registro, né? Só para a gente pontuar, né, os assuntos que foram tratados e a gente ter o registro aí. Todos vocês receberão por e-mail assim que a gente ficar, assim que nós tivermos o documento pronto. Vai ser de forma bem sucinta, não vai ser uma ata aqui com 1.500 linhas, dizendo que cada um falou. Vai ser um resumo, certo? Dos tópicos tratados. Márcia, por favor. É só uma dúvida, Simone, rápida, ver se eu entendi direito. Essa audiência pública, mesmo que a gente não possa participar, a gente vai ser informado antes do dia 16 sobre se alguma coisa foi acrescentada, exatamente antes da gente deliberar, não é isso? No dia 16 a gente vai receber por e-mail alguma coisa? Exato. O que a gente pretende? No dia 13, logo após a audiência, a gente já está mandando aí algum material para vocês. Depende aqui do tempo de elaboração. Então, a gente vai mandar por e-mail, né? Vamos nos comunicar, né? Mesmo que não vai ser numa reunião, mas a gente vai mandar o material para que a gente possa, no dia 16, deliberar. Eu peço aí, doutor Vladimir, que qualquer complementação que se faça necessária, por favor, né? Pode complementar aí. Temos também o doutor Antônio Miranda, enfim, toda a equipe da Fundação aí, fique bem à vontade, né? Que os grandes experts são vocês, né? Se tiver alguma complementação? Não, eu acho que o que nós temos aqui é um início de uma apreciação de um debate, né? E aí os procedimentos precisam ser construídos. Por exemplo, como que vai fazer o parecer técnico do colegiado, do comitê técnico? Como que vai ser elaborado, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Podia ter um relator que apresentasse um parecer preliminar e os demais pudessem emendar, né? Pode ser feito por partes, por capítulos, né? Então, teria que pensar uma forma, ou ter várias partes, vários assuntos divididos por membros diferentes do comitê técnico. Tem várias maneiras de fazer um parecer técnico, né? Pode ser também que cada um primeiro vote, e os outros vão votando, e aí alguém passa a ser um debate oral mesmo, e alguém passa a fazer o papel de sistematizar, e depois da redação final seja aprovada, né? Há várias maneiras de fazer um texto. Pode ser um texto mais sintético, pode ser um texto mais longo, né? E isso é determinado porque compõe o comitê técnico. O comitê técnico tem a liberdade de dizer como que ele quer funcionar, né? E como não temos uma tradição, né, eles fizeram construí-la. Então, por isso que eu acho importante que nessas reuniões que vêm, também você imagine como que vai ser construído isso, se já vai vir um relator, se a presidente do colegio já vir com uma proposta inicial, para poder facilitar o seu trabalho, porque você pode concordar ou divergir de algo que já existe, fica mais fácil, né, do que começar a fazer vários textos ao mesmo tempo. Ou, né, e aí você abre por capítulos e as pessoas poderem, com antecedência, poder apresentar propostas e tal, e fazer um texto colegiado que seja ao mesmo tempo coerente, né? Talvez que não fique um bric-a-brac, né? Então, não sei exatamente qual que é a experiência de fazer isso, até porque, como disse, cada comitê técnico tem a sua dinâmica, né? Esse comitê técnico se percebe que tem um pessoal que tem uma capacidade, todo mundo tem, já está habituado a trabalhar em conjunto, né? Mas nos órgãos em que tem o parecer técnico, costuma ter um relator. Em geral é assim, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas emite um parecer sobre o julgamento das contas que é submetido à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa, né?
E costuma ter um relator que tem uma proposta e os demais vão debatendo a proposta inicial, que até fica mais prático, né? Mas eu acredito que já estou só antecipando aqui mais ou menos um procedimento de trabalho, né, que ainda não tem muita clareza qualquer, mas fico imaginando ele ser algo parecido com isso, tá? Obrigada, Vladimir. Eu não verbalizei, mas eu já tinha pensado aqui na minha cabeça. Já te passo a palavra, viu, Cleiton? Porque eu, com a prerrogativa de que estou com a palavra, eu não levanto a mão, né? Mas eu também queria falar. Então, eu vou verbalizar o que eu tinha pensado a partir da experiência que nós temos com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem diversas câmaras técnicas, com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, com o SEMA e o CRH, e até com os colegiados que a gente participa a nível federal também, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, as câmaras técnicas do Conselho Nacional. Então, a gente faz exatamente dessa forma. A gente parte de uma minuta, né? Então, qual era a ideia? Os representantes do governo do Estado, e aí eu vou carregar mais nas tintas aqui para o Cleiton e para o Luiz Gustavo, que são compés da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, se debruçar, vão gastar assim, mais energia e tempo na elaboração de uma minuta, mas minuta com letras maiúsculas, que o comitê técnico vai ter plena liberdade de mudar tudo que quiser, acrescentar, suprimir, alterar, certo? Então, a elaboração dessa minuta, ela tem um único objetivo, que é facilitar e agilizar o trabalho dos membros do comitê técnico. Tá? Então, esse é o único objetivo e os membros vão ter total liberdade para alterar, enfim, complementar tudo o que acharem necessário. Tá? Então, a ideia é que a gente mande com antecedência, né? Então, junto com a convocação da reunião do dia 16, a convocação oficial, vocês já recebem esse documento, que seria a minuta. Por quê? Porque já pode vir para a reunião, né, eu vou querer dar uma sugestão na linha tal, no ponto tal, no tópico tal. Então, assim, isso agiliza muito, a gente ganha muito tempo, porque a gente chega na reunião, cada um já sabendo qual é a crítica que vai fazer, qual é a sugestão que vai dar, certo? Então, a ideia é essa. Evidentemente que a gente não vai poder enviar esse documento com muita antecedência, porque a audiência será no dia 13. Mas, assim, terminou a audiência, né? A gente já está trabalhando em cima disso, a gente manda com a maior agilidade possível, e aí no dia 16 a gente vai indo ponto a ponto. A gente costuma trabalhar nas câmaras técnicas do Conselho Estadual e no próprio Conselho, a gente coloca no Word lá, em modo de revisão, e a gente vai mudando, bota aqui uma apresentação, a gente já vai mudando na tela. Então, assim, um dá uma sugestão, tira isso, coloca aquilo, acrescenta mais não sei o quê, e a gente vai mudando na hora. Então, assim, a gente já vai alterando, e quando a gente termina a reunião, a gente já vai ter essa versão, e aí a gente já manda a versão final, que foi acordada para todo mundo por e-mail, todo mundo checa e está sacramentado. Tá? Então, essa é a forma que a gente costuma trabalhar, que eu acho que pode funcionar bem aqui também, né, com a experiência que nós temos. Mas, é claro, estamos abertos aí, né, a sugestões, né, de adequar, de ajustar, da forma que for melhor aqui para todos. Mas, Cleiton, finalmente vou passar a palavra para você. Obrigado, doutora. A segunda proposta que eu iria... Aliás, a segunda fala minha seria fazer essa proposta. E perfeito. O doutor Vladimir colocou que pode ser um relator, mas acredito que poderíamos, eu e Gustavo, preparar essa minuta, disponibilizar lá para o final do dia 13, que é quando vai ter a audiência e o final da consulta, né? E aí a gente disponibilizava, se a gente pudesse ir fazendo uma minuta e construindo e compartilhando com o resto dos membros, também poderia funcionar, mas acredito que é melhor mandar quando tiver acabado a audiência. E a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, a primeira fala, a doutora Márcia estava perguntando se lá no dia 13 é que haveria essa possibilidade de contribuir, tal. A consulta ela já está aberta, né, desde sábado. Gustavo, inclusive, eu acredito que já disponibilizou o link. Está no site da CEINFRA, a sociedade ela já tem a possibilidade de fazer todo tipo de contribuição. É lá também que eles se inscrevem para participar da audiência, e a audiência, ela, assim, teoricamente, é a maneira de verbalizar aquilo que está lá posto e que ele pode se manifestar de maneira escrita, né? Então, é mais fácil de dar acesso, tem mais transparência, tem mais clareza, né? Todo mundo vai poder ter acesso a essa minuta, né, de atualização dos contratos, e isso cumpre aquele princípio da participação popular,
né? A população tem que estar aberta a se manifestar, já que isso é uma política pública, um serviço público muito importante para a sociedade. E, enfim, quando terminar a consulta e a audiência, o comitê técnico tem que emitir um relatório, respondendo às perguntas, às manifestações. E tem que esperar 3 dias para ter essa reunião que a gente vai fazer. E, óbvio, a ideia é poder consolidar tudo que tiver, né, e a gente preparar esse parecer avaliando tudo que a sociedade acabou contribuindo. Enfim, todo mundo já pode participar, de maneira geral. E, enfim, já está rodando. Aí a gente se preparar para correr e é bem complicado. Pode ser muita coisa que vem, ou pouca coisa, e aí isso é mais fácil, né? Mas estou preocupado de ser muita coisa. E aí o trabalho vai ser grande também. Aí, enfim, é isso. Obrigada, Cleiton. Pergunto se tem mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento. Podemos dar os encaminhamentos finais. Bem, então, só para confirmar, eu entendo aqui da nossa discussão, de todas as nossas trocas aqui de informações, que os membros do comitê técnico referendam a consulta pública, né? Gostaria só de deixar isso bem claro, pedir que, se caso algum membro do comitê tenha alguma coisa contra, por favor, se manifeste agora. Quem concorda não precisa se manifestar, né? A forma mais rápida da gente chegar numa deliberação, né? Então, não estou vendo nenhuma manifestação. Então, estou entendendo que os membros do comitê, por unanimidade, né, referendam aí a consulta pública, né? Então, é a forma da gente dar mais transparência, mais publicidade ao processo, isso é muito bom, né? Gostaria também de pedir, né, nós estamos aí com a consulta pública no site, vai ser veiculada também em meios de comunicação, mas que cada um de vocês pode divulgar o link, né? Então, quem está, seja no meio acadêmico, mesmo nos municípios, enfim, para quem vocês quiserem, a consulta é absolutamente pública, né? E quanto maior transparência a gente der, melhor, tá? Então, fiquem bastante à vontade aí, ela já estava no site, foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, tá? E cumprimos, então, nossos pontos de pauta, né? Acredito que a nossa reunião, né, na minha opinião, ela foi bastante produtiva, né? Com os encaminhamentos e dados. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, o empenho, a participação, né? E acho que esse grupo aqui, né, a gente vai fazer um bom trabalho aí, contribuindo aí, né, para o saneamento aqui em Pernambuco, tá? Então, alguém tem mais alguma manifestação, mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Então, caso não tenham, me despeço de todos, tá? Muito obrigada a todos, boa tarde, nos encontramos, então, no dia 2 de dezembro. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Até logo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gustavo, lembra de desligar a gravação, tá?